Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, certo? Então, na aula passada, nós falamos a respeito da acentuação das oxítonas e das paroxítonas. Vimos as regras e suas exceções, certo? E hoje nós iniciaremos o novo capítulo, nosso capítulo 7, certo? Então, peguem os livros de vocês na página 268, na abertura do capítulo, certo? O nosso tema do nosso capítulo, que nós iremos trabalhar, ciência ao alcance das mãos. O que eu quero dizer quando se fala em ciência ao alcance das mãos? Dá para imaginar o que seja essa ciência ao alcance das mãos? Não só das mãos, né, mas também na questão do entendimento. Então, tudo que é falado dentro da sociedade, todos os termos, os assuntos, polêmicos ou não, existem estudos por trás para poder nos trazer uma explicação, certo? Então, nós falamos em sala a respeito do álcool em gel. Eu perguntei, né, aos alunos o que eles achavam que o álcool em gel, passando nas mãos, o que ele faria. Com o que nós estamos vivenciando, com essa pandemia do Covid, quando se não tem água e sabão ao alcance, nós utilizamos o álcool em gel, que tem a mesma responsabilidade de prevenir contra o vírus. Mas quem disse isso? Podemos confiar em quem falou que o álcool em gel mata o vírus? Podemos, sabe por quê? Porque para se utilizar o álcool em gel, para saber se ele realmente mata o vírus, houve vários estudos por trás. Os cientistas, eles não param, eles sempre estão buscando explicações para a sociedade, certo? Então eles não param. É uma classe que nunca para. Como vocês viram, a vacina ainda não saiu, né? A vacina do Covid. Porém, os estudiosos estão buscando uma solução de prevenir essa doença. Então, como que eles fazem? Eles vão fazer testes e mais testes. Vocês sabem que tem uma vacina que está na terceira fase, na sua fase final, para que saia nessa vacina. Então, estamos torcendo, mas, como vocês sabem, para que se chegue para a sociedade, há bastantes estudos científicos. E, professora, mas por que você está falando isso? Eu estou aproveitando o momento que nós estamos vivenciando e trazendo para o nosso capítulo, para o nosso estudo. O nosso capítulo, o nosso gênero textual que nós iremos trabalhar é o artigo de divulgação científica. Você já viu Você já leu algum artigo? Você já produziu algum artigo? Professora, mas eu não sei o que significa artigo de divulgação científica. Então vamos lá. Artigo nada mais, nada menos é do que um texto. Artigo e texto são bem parecidos com nomes diferentes. Então você já sabe que o artigo é um texto de divulgação. O que é essa divulgação? Divulgação é quando você divulga em termos, em mídias sociais, jornais, revistas, em jornais que não sejam impressos ou impressos, dentro de palestras, de panfletos, de outdoor dentro da cidade. Então, tudo isso, onde circula, onde você pode divulgar, é uma forma de você divulgar um texto. Então, artigo de divulgação, você já sabe que é um texto para expor para um determinado público. E científico, professora, é artigo de divulgação científica. O que significa esse científico? Científico é porque tem estudos por trás de cientistas,
para comprovar por que que aquilo acontece ou para te explicar por que que aquilo acontece, certo? Então, vocês já sabem o que é o nosso gênero textual, que nós iremos trabalhar no capítulo 7, que é o texto, o artigo de divulgação científica. É quando um texto ele tem base científica por trás. Ele tem comprovações, estudos científicos, estudo pelos cientistas, para te tirar, para te mostrar alguma dúvida, ou para te mostrar, né, alguma curiosidade que você até então não sabia, porque nunca se sabe de tudo, certo? Então vamos lá. Na sala nós fizemos essas 3 questões de conhecimentos prévios. É bom que vocês leiam. A primeira eu já até perguntei, né? Você já leu algum artigo de divulgação científica? Então, com base com o que nós acabamos de falar, você vai se recordar. Aquele texto, ele tinha base científica? Ele tinha estudos por trás? Lembrem-se aí. Dentro da sala ouvi, né, opiniões de quem já teve contato com o artigo de divulgação científica, e teve pessoas que teve, que não sabia, e tem uns que não teve. Mas se você não teve, procure um artigo para você dar uma olhada. E nós vamos ter aqui ao longo dos nossos estudos também, certo? 2. Você sabe quais os temas discutidos em artigos científicos? Como vocês sabem, qualquer assunto, principalmente relacionado à saúde, são temas, né, que são muito abordados em bases científicas, porque existem estudos também da parte geográfica, todas as disciplinas que têm um embasamento, que têm um estudo científico por trás, são temas que são abordados, né, dentro dos artigos de divulgação científica, certo? Mas você pode também pensar, esse aqui será que é? Eu vou perguntar, vou pesquisar, certo? E por último, não vou nem ler todo, só tem assim: no entanto, como os cientistas devem escrever para conseguir repassar com clareza informações tão complexas para o grande público. Esse é um dos temas também que nós iremos trabalhar na questão da linguagem. Como vocês sabem, a linguagem dos cientistas, ela não é a mesma linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, as expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o céu da boca. Quem sabe como se chama o céu da boca? O céu da boca se chama abóbada palatina. Abóbada palatina. Mas, como vocês sabem, como o nome é difícil, o nome científico não é tão pronunciado pela sociedade, nós aderimos chamar da forma mais simples, chamamos céu da boca. Então, como é que o cientista ele vai fazer um texto de forma que a pessoa leiga do assunto ela consegue entender, consegue compreender? Utilizando uma linguagem clara, simples, usando expressões que qualquer pessoa, né, de qualquer nível estudantil, ela possa compreender aquele texto, certo? Então, nós temos caracterizando o nosso gênero. Agora começaremos a trabalhar no gênero em que predomina o tipo textual expositivo. Se ele busca expor a ideia, é um texto expositivo. É o artigo de divulgação científica. Como o próprio nome do gênero deixa claro, a função desses textos é de fato divulgar a ciência, levando informações científicas importantes para o grande público, muito encontrados no nosso dia a dia. Esses textos são fundamentais para ampliarmos o nosso conhecimento de mundo. Então, pessoas leigas dos assuntos, polêmicos ou não, elas buscam, né, bases científicas, textos científicos para que elas possam compreender determinado assunto. Então, uma das características importantes do artigo de divulgação científica é a linguagem, é a exposição, né, de conhecimento por base científica, certo? Então, dentro da sala, o nosso primeiro momento eu deixei para que vocês, alunos, leiam de forma individual, né,
cada um leia esse texto de um artigo de divulgação científica, Esponjas, Homens e Criacionismo. Então vocês busquem entender, compreender a linguagem, né, que Cristóvão Buarque não, é do próximo texto, que Marcelo Gleiser, né, um professor físico conhecido no país todo, da forma que ele utilizou a sua clareza, a sua linguagem simples, tornou-se tão famoso. Então vocês irão fazer a leitura, página 270 do primeiro momento, ela vai até a 271. É importante que vocês busquem aqui no nosso dicionário as palavras que vocês não conheçam, porventura, né? Olhem o significado, certo? E vocês irão ficar com uma atividade, deixei com os alunos aqui na sala, a página 272, que vai até a página 275. Prestem atenção, algumas pessoas ficaram com dúvida, então prestem atenção. O para discutir da página 272, vocês irão fazer as respostas no caderno, fazer o cabeçalho bonitinho e depois colocar resposta da primeira questão, resposta da segunda, da terceira e da quarta, são 4. Observe que vocês não precisam fazer a pergunta, porque a pergunta tem no livro de vocês. Vocês só indicam a página da atividade. Para discutir vai ser feito no caderno, ok? A partir do momento que vocês terminarem o para discutir, vocês irão fazer os desvendando os segredos do texto, que é sobre o texto que vocês acabaram de ler ou que vão ler já já, certo? Então, o desvendando os segredos do texto, que começa na 272 também e vai até a 275, beleza? Então, assim que vocês terminarem, principalmente vocês que estão em casa, né, já me mandem a foto, porque provavelmente nós iremos fazer a correção na próxima aula, ok? Então, tenham todos uma boa tarde, bons estudos, fiquem com Deus, tchau, tchau, beijos.